a imolação de um cordeiro sem defeitos, o sacrifício imperfeito. No Antigo Testamento, narra-se a imolação do cordeiro sem defeitos de 1 ano para o restabelecimento da aliança do povo de Israel com Deus, substituindo o sacrifício dos primogênitos machos e lembrando que Deus os tirou da escravidão do Egito, repetindo este rito todos os anos. Porém, por mais perfeito que fosse o animal cordeiro, não era o suficiente para manter a aliança. Jesus se fez carne, se deixou maturar, preparou-se e se deu como sacrifício, o sacrifício perfeito. No Novo Testamento, vemos Jesus nascer e, apesar de não termos tantos relatos sobre seus cuidados na infância, cremos ter sido o melhor que poderia se dar ao Verbo encarnado. Já em vida adulta, Jesus inicia então seu ministério. Reúne discípulos com discursos e milagres, tornando-se, aos olhos dos fariseus daquela época, uma ameaça. Dizendo ser o Filho do Homem, aquele que virá para acabar com o pecado. E sem perceber, os fariseus consumaram o que diziam nas prefigurações de Isaías e o que diz João Batista. Portanto, o ser perfeito se torna um homem perfeito, para o sacrifício perfeito, estabelecendo a aliança perfeita. Nenhum sacrifício é mais necessário. O amor de Deus. Os dois sacrifícios têm o mesmo objetivo, no entanto, têm efeitos diferentes. No primeiro, por um cordeiro sem defeitos, no entanto simples, a aliança com Deus era restaurada, mas ainda não permanecia. No segundo, há o suficiente para quitar uma dívida que a humanidade inteira tem pelo pecado. Já parou para imaginar o quanto isso custa? Os pecados de toda a humanidade? Os pecados que aconteceram, que acontecem e irão acontecer. Os seus pecados, aqueles que cometeu hoje, os que cometeu ontem e cometerá amanhã. É da natureza humana, da carne fraca e pecaminosa, o rancor contra o próximo. Nós guardaríamos no coração e provavelmente passaríamos a vida remoendo o caso se tivéssemos passado por qualquer uma das menores dores de Cristo. Por outro lado, em comparação, é extremamente fácil perdoar um irmão que lhe julgou errado, que lhe proferiu ofensas. Tente amar alguém que lhe crucificou em humilhação do começo ao fim. Jesus, porém, o ama a ponto de perdoá-lo por todas as suas falhas, apesar de rejeitá-lo todos os dias. Tente imaginar. É um exercício quase impossível de se ter consciência. É esse o amor que Deus demonstrou se dando como sacrifício, ao pagar Ele mesmo a dívida que nós adquirimos por meio do pecado. Olhe para a cruz, e não verás o reflexo do ódio e rancor de um homem sentenciado à morte. Não verás a expressão de surpresa na face de quem foi traído. Não verás maldade, e sim compaixão. O cuidado e a misericórdia de um Deus que se esforçou para salvá-lo, apesar dos seus esforços para o contrário. Verás, apesar de tudo, alívio. Verás aquele que te redimiu por amor.